Só que o que se tornou o Vasco é o time do joga como nunca e perde como sempre. Que é o que aconteceu hoje. O mesmo filme do ano passado. Porque o gol que o Vasco toma hoje é um gol que o Vasco daria. O Palmeiras não daria. O Palmeiras não daria. Absolutamente não daria esse gol. O Flamengo não daria esse gol. Times bem treinados, times com qualidade de jogadores, não dariam. E ano... nação flamenguista, os vascaínos aí estão revoltados, estão indignados e com razão, né? É o 6º jogo sem vitória. Mais um ano se passa e o torcedor vascaíno não vê um time competitivo, não vê um time que possa brigar pela parte ali, eu não digo nem de cima da tabela, né, pela parte intermediária. O Vasco hoje briga para fugir de uma segunda divisão. Não tem treinador. O time, temos que ser realistas, o time do Vasco hoje não tem padrão de jogo, não definiu qual é seu padrão, até porque não tem treinador e os treinadores que passam até lá fica pouco tempo, né? Muda muito de treinador e isso o torcedor vascaíno está revoltado, né? E com razão, né? Tá revoltado com razão. E o pior, o treinador que vem aí, que eu acho que é Fernando Diniz, é um treinador que para mim é fraco. A realidade é essa, né? Aquele estilo de jogo de Fernando Diniz, se ele colocar nesse Vasco aí, vai ser um desastre, pessoal. Você viu o gol que o Vasco deu contra o Palmeiras, né? Foi o estilo de jogo Fernando Diniz, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Atenção, vascaínos, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que é que eles falam aí. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. O que a gente pode falar, hein? Primeiro eu quero parabenizar o Felipe. Porque a gente precisa ser honesto, porque o Felipe resgatou no Vasco de hoje, pelo menos coragem. Coragem, ousadia, tentativa de vitória. Mas, e eu entendo também o lado dele, quando ele na quinta-feira diz que iria girar o elenco, porque tem um elenco qualificado. Tem não, Felipe. Não tem não. O time do Vasco hoje mostrou claramente, quando vai para um embate contra o Palmeiras, que a diferença é muito grande, é gigantesca. E acho até legal que o Vasco jogue bem contra esses times protagonistas. O Vasco fez 2 bons jogos, contra o Flamengo e hoje contra o Palmeiras. Talvez por medo de apanhar, porque a perspectiva era de uma grande paulada hoje, tomar um sacode do Palmeiras. O problema é que o Vasco não consegue jogar assim nos outros jogos. Não consegue. E aí você gira o elenco, você dá oportunidades a outros jogadores, muda até o esquema, a forma de jogar, que eu acho que foi algo que mudou muito, é algo a ser discutido. Ninguém discute aqui a qualidade do Verratti em termos de feitura, mas o Verratti fora da grande área é um jogador comum. E para esse tipo de jogo que o Vasco fez hoje, tendo que jogar reativamente, porque o Palmeiras dominaria o jogo, o Verratti seria inútil, porque ele não tem o trato com a bola, a velocidade para um contra-ataque. E o primeiro tempo o Vasco tinha lá o Lodi Augusto, que jogou bem, fez um bom jogo na velocidade, e o Ryan meia boca. Mas também um jogador que preocupa pelo tamanho, mas precisa jogar, né? O Nuno por dentro, de longe o destaque do Vasco, sempre um jogador lúcido, inteligente. 3 volantes, sendo que um voltando de lesão mais importante pela dinâmica de jogo, que era o Tietê, e 2 jogadores de marcação. E aí você controla o primeiro tempo, tem chances, tem uma chance no final incrível, que o lateral do Palmeiras tira de dentro do gol, e você vem para o segundo tempo com a mesma formação, tentando ali, né, não ser surpreendido, porque o Vasco e Palmeiras virou esse tipo de jogo nos últimos anos. Quem esteve no Maracanã em 1997 viu talvez um dos últimos jogos Vasco e Palmeiras com um nível igual, porque de um tempo para cá o negócio está muito feio. A diferença é gritante. O torcedor do Palmeiras acorda num jogo contra o Vasco, ele tem quase a certeza de que vai ganhar do Vasco.
Aliás, eu acho que hoje, na primeira divisão do futebol brasileiro, tirando os emergentes, apesar de que também pensam, porque o presidente do Operário de Ponta Grossa disse que ia ganhar do Vasco. O Vasco perdeu completamente o respeito no futebol. Hoje qualquer um tem a certeza, quando vai fazer as continhas lá, de que vai botar o Vasco. Aí o Vasco surpreende, parece que se indigna, parece que fica chateado e aí joga para burro. Corre, luta, briga, compete, como fez hoje. Hoje o Vasco fez um jogo honesto. Só que o que se tornou o Vasco é o time do joga como nunca e perde como sempre. Foi o que aconteceu hoje. O mesmo filme do ano passado. Porque o gol que o Vasco toma hoje é um gol que o Vasco daria. O Palmeiras não daria. O Palmeiras não daria. Absolutamente não daria esse gol. O Flamengo não daria esse gol. Times bem treinados, times com qualidade de jogadores, não dariam. E ano passado o Ryan deu a bola, o jogo era igual também. Deu a bola para o Flaco Lopes, 1-0 Palmeiras, acabou o jogo, vai todo mundo para casa, o Palmeiras ganhou de novo. E hoje de novo, a mesma coisa. Então o que a gente vai falar aqui? Que o Vasco jogou bem, pô, o Vasco animou, tá bom. Vocês acreditam que o time vai jogar igual quarta-feira contra o Puerto Cabello? Porque isso é uma filosofia, gente. Jogar como o Vasco jogou hoje é algo que os outros times que disputam títulos jogam sempre. Os times bons jogam sempre assim. Marcação, saída de bola, pressão, posse de bola, fazer o jogo ser difícil para o adversário, incomodar, fazer como o Palmeiras fez hoje, como o Palmeiras fez no jogo todo. Time bem preparado fisicamente. A gente via hoje os jogadores do Vasco se arrastando em campo. É uma piada a questão física no Vasco. O Benjamin Garré é um negócio assim de parar e tirar esse jogador para estudo. O Garré parecia uma criança correndo com os jogadores do Palmeiras. O Matheus Carvalho parecia uma criança correndo com os jogadores do Palmeiras. O Vasco se arrasta em campo. O Vasco parece estar carregando assim, um peso nas... Parece que todo mundo tornozeleira eletrônica de chumbo. Porque é uma dificuldade para correr, é um negócio impressionante. E essas diferenças fazem o resultado final. O time bom, o time qualificado, o time com bons jogadores e um time bem preparado física e taticamente tem mais chance de ganhar o jogo. Pode acontecer. O Everton dá uma saída de bola errada, o João Vitor mete. Agora, se o Vasco faz 1-0, você, torcedor do Vasco, em sã consciência, acha que o Vasco quer segurar o jogo? Eu não acho. Eu, mais uma vez, hoje vi o jogo na tranquilidade, na paz. Não estou nem chateado, não. Porque eu estou igual o Bruno Mazeu, eu estou no modo resiliente. Porque eu acho que, enfim, não dá. A montagem do elenco é ruim, a qualidade do elenco com alguns jogadores aí, do elenco, o time... Os vascaínos, pessoal, tem razão, né? Já sabe o futebol que o Vasco apresenta, né? Então, não tem por que também perder a cabeça, né? Quando o Vasco perde, né? E da forma que perdeu, né? Dando o gol, né? Então, eles têm a consciência, né? Tem a consciência do time que tem a consciência do treinador que até não tem, né? Não entra em desespero, eu acho que eles estão mais do que certo. Eu quero deixar aqui os parabéns, né? O Flamengo, já passei por isso, na época que o Flamengo só sofria, eu também não me preocupava muito, porque eu sabia que o futebol não passava daquele nível, né? E agora os vascaínos estão do mesmo jeito, né? 11, eu já falei isso aqui, é dos melhores times que o Vasco teve pra gente ver a draga que a gente estava dos últimos anos. Mas é um bom time. Temos um goleiro muito bom. O João Vitor hoje fez um bom jogo. O Lucas Freitas, que se machucou, é um bom zagueiro. O Hugo Moura, que errou na hora do gol, é um bom volante. O Nuno é excelente jogador. A gente tem boas peças, mas é pouco. A gente não consegue girar o time, a gente não consegue ter elenco para ganhar de um time como esse. Talvez quarta-feira contra o Puerto Cabello, se o Vasco mantiver o ritmo, tem grande chance de ganhar. Porque é um time nível Vasco, ou um pouquinho abaixo do Vasco. Porque o Vasco se tornou isso, um clube que tem no seu futebol um nível baixo. Um nível baixo. Por conta de gestões, aí a gente vai ficar aqui 6 horas falando de gestões temerárias, contratações erradas, SAF que deu errado. Enfim, tudo isso. E a gente paga esse preço. Nós, pobres torcedores, pagamos esse preço. Torcedor que vai a Brasília, que ainda apanhou lá, ainda vai lá no estádio e hoje menor, em menor tamanho do que o torcedor do Palmeiras.
Vai lá para ver o jogo de novo. Torcedor de Brasília, Vasco e Palmeiras, ano que vem em Brasília, você vai? Vai chegar uma hora que você vai dizer assim, não, eu não vou nessa não, irmão. Para pagar 200 conto para ver esse time aí não ganhar, dá não. Agora, se você apresenta 3, 4 jogadores grandes, bons, pesados, aí você já fala assim, opa, peraí. Aí dá pra gente brigar. Você vê o banco do Palmeiras hoje, tinha o Rafael Veiga, que não entrou, o Mike não entrou, o Maurício não entrou, o Lucas Evangelista entrou no final. Todos seriam titulares no Vasco. Todos titulares, absolutos no Vasco. Todos eles. A diferença é muito grande, é muito gritante. Aí eu vejo o zagueiro João Vitor no final do jogo dar uma entrevista e falar uma coisa que, assim, ele falou a verdade. Não estou criticando ele não, ele dizer não, porque nós enfrentamos um time que vai brigar pelo título. Entre parênteses, porque nós não vamos jogar para ganhar nada. Porque a gente é coadjuvante. O Vasco da Gama, o gigantesco Vasco da Gama, virou um coadjuvante. E aí quando você fala isso, você tá de má vontade, você tá chateado, você é pessimista, você é aquilo. Não. Então, para não demonstrar irritação, chateação, eu tô resiliente, cara, eu tô de boa. Porque a gente jogou como nunca e perdeu como sempre. Que é o lema aí de times médios no futebol mundial. Né? Aqueles times que, porra, o time jogou pra caramba, perdeu. É o Vasco. É o Vasco de hoje. Você tem confiança quarta-feira contra o poderoso Puerto Cabelo que o Vasco vai ganhar bem? Eu não tenho nenhuma. Mas quero parabenizar o Felipe. Porque pelo menos hoje jogou como o Vasco da época do Felipe, como coragem. Coragem, não como jogo, pelo amor de Jesus. Como coragem. Foi pra dentro, não teve medo, tentou, foi destemido, mas é um time tecnicamente inferior que entrega o gol que entregou. Nesse negócio dessa saidinha aí, treinada, que porra, é isso que a gente vai sofrer aí com o Fernando Diniz, então se prepare você, toma lá o seu Rivotril, toma lá o seu negocinho de coração, toma seu maracujá, fica tranquilaço, porque você vai sofrer com isso aí. Porque esse é o Fernando Diniz, o way of life. Não que esteja errado, o problema é quem faz. O problema é quem faz. Quem faz tem que ser bom pra fazer. Se não fizer, amigo. Porque quando o Hugo Moura viu que apertou, mete na linha de fundo, Hugo Moura. Faz o escanteio pros caras. Não tenta sair jogando não, cara. Não coloca a culpa no garoto, não. O garoto abriu bem pela esquerda aqui pra receber. Você demorou demais pra dar o passe. Falha foi sua, cara. Absolutamente sua. Tenta uma vez, a segunda não deu mais, esquece, cara. Vai tentar... Entregou o jogo, cara. Entregou e acabou o jogo. Acabou o jogo. Porque aí o Vasco começou a mexer, a fazer as suas mexidas, e aí entrou o Adson. Tá meia boca, que é bom jogador, mas tá meia boca. O Paulinho, a meia boca, porque o elenco é montado com jogadores lesionados. Trabalho feito pelo departamento de futebol do Vasco. O Alex Teixeira entrou no final. Porra, vocês devem ter tido uma esperança grande quando ele entrou no final. O Garré foi o primeiro a entrar no jogo, foi a primeira opção. Jogador contratado na janela agora. O grande Garré. Jogador que não consegue fazer uma jogada. Agora tem uma pinta, domina a bola e penteia pro lado, penteia pro outro. Faz uma jogada, não produz nada no jogo. Nada. Mas tá tudo bem. Pessimista somos nós. Valeu a pena pelo jeito que o Vasco jogou, corajosamente. Pelo que o Felipe conseguiu botar. Que eu espero que o Vasco anuncie treinador pra gente começar e tentar fazer alguma coisa diferente. Porque são 6 jogos sem vencer. Tem mais 3 aí. Puerto Cabelo até dá para vencer, mas Vitória em Salvador e o Lanús em La Fortaleza, continuo sem esperança. E aí a esperança vai porque você tem uma janela no meio do ano, que vai ser feita pela galera que tá aí. Que vai trazer o Garré, que vai trazer o Lloyd. Ok, beleza, vambora. Vamos apoiar, que é o mais importante. É, pessoal, tem Vascaíno aí, desabafando e concordo plenamente com o que ele diz, né? Plenamente, né? Não adianta o Vasco jogar como nunca e perder como sempre, né? Aí é uma realidade, né? Pra mim, se o Vasco realmente concretizar a contratação de Fernando Diniz, esse estilo de jogo que o Vasco jogou ontem contra o Palmeiras, fez algumas jogadas ali, 2 ou 3 jogadas, né? Essas 2, 3 jogadas, eles perderam todas as bolas. Inclusive, saiu o gol de Vitor Roque numa perdida de bola dessa, né? Uma saída de bola dessa, né? Ok, eu não sou contra, né? Como o Vascaíno mesmo disse. Eu não sou contra esse estilo de jogo de Fernando Diniz. Até porque não é ele que está no Vasco ainda, né? Não sou contra. Desde que você tenha jogadores qualificados
suficiente para fazer isso, né? Eu acho que o defeito do treinador brasileiro é querer chegar numa equipe e colocar seu estilo de jogo, não importa qual seja o jogador. Eu acho que tem que ser o contrário. O treinador tem que achar um estilo de jogo que se adapte melhor àquele elenco. Por que é que eu estou dizendo isso? Às vezes, o cara chega, um exemplo que eu vou dar, e quer um estilo de jogo de toque de bola, de saída de bola, de jogo rápido, né? Só que os jogadores que ele tem em mãos não são qualificados o suficiente para fazer isso. Será que vale a pena? Não é melhor achar um estilo de jogo que seja adequado melhor àquele jogador? Sem sombra de dúvida, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver aí como é que se realmente vai se concretizar a vinda de Fernando Diniz para o Vasco. Vamos ver qual vai ser o estilo de jogo que ele vai querer implantar. Se ele quiser implantar aquele estilo de jogo de sair tocando a bola, tocar a bola ali dentro da área, ele não dura 10 jogos, pessoal. Pode anotar aí. Ele não vai conseguir durar 10 jogos. Porque vai acontecer muitas derrotas, as críticas vão aparecer e vai surgir muitos gols dados, né, pela equipe do Vasco. Né? Concordo também, né, o zagueiro do Vasco ali, né, Hugo Moura, né, volante, né, inclusive jogou no Flamengo. Acho que demorou muito ele sair jogando, demorou muito ele tocar a bola para o lateral. Quando quis tocar, o jogador já estava em cima. Acho que o melhor ele fazer era ter dado um bico para fora, né? Mas não, mesmo assim ele quis sair jogando, deu o gol de bandeja para o Palmeiras, né? Concordo, o Palmeiras é um time qualificado, mas o Vasco entregou o gol sem pena e sem dó de seus torcedores, né? Mas é isso, né? Eu acho que o torcedor vascaíno já está acostumado, né? Com o futebol que o Vasco apresenta. Não gera, quer dizer, não são todos, né? Tem torcedor que gera aquela expectativa gigantesca que o Vasco vai ganhar de seus adversários, principalmente quando pega um adversário mais qualificado. Mas tem alguns torcedores que são realistas, né? Como você viu aí. O cara já não tem aquela expectativa, né? É como ele mesmo disse, né? O Vasco perdeu o respeito, pessoal. Então ele não gera aquela expectativa para não quebrar a cara, né? Ele é mais pé no chão, sabe que o Vasco tem um elenco limitado. Eu também concordo, o Vasco não tem um dos piores elencos do futebol brasileiro. Eu acho que está faltando lá treinador, um estilo de jogo. Mas, para mim, o Vasco ali vai, esse ano novamente, né? Vai brigar para ficar na primeira divisão, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui também, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.